sobre NR12. Trouxemos um convidado diretamente da VEG para participar com a gente. Por gentileza, se apresente. Boa tarde a todos, eu sou o Júnior, trabalho na VEG no Departamento de Segurança de Máquinas e Sensores e hoje nós vamos falar um pouquinho de aplicações de NR12. Perfeito, muito obrigado. Vim apresentar primeiro, no caso, o cupom que todos que acessarem essa live vão ter disponíveis aí para utilizar. Se vocês quiserem utilizar esse cupom após introduzir os itens ao carrinho, né? O cupom é esse, NR12 Promo. Vocês vão ter 10% de desconto, tá, durante a live em todos os itens com a categoria NR12, tá bom? Então se sintam à vontade, tanto para colocar esses itens no carrinho, quanto para fazer perguntas conforme a live vai acontecendo, tá bom? Então, utilizando o cupom NR12 Promo, vocês vão ter 10% de desconto em todos os itens NR12. Lembrando, apenas os itens NR12, tá bom? Então, se puderem introduzir os itens NR12 no carrinho e após a live vocês finalizarem essa compra, esses itens vão ter os 10% de desconto. Perfeito? Alguma dúvida? Todo mundo perfeito? Tipo, vamos agora falar sobre algumas medidas da norma NR12 e após isso a gente vai comentar sobre os itens, certo? E suas aplicações. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. Mandem as perguntas que eu e o Júnior, a gente vai respondê-las durante a live, tá bom? Então, quais são as medidas de proteção estabelecidas pela norma NR12, tá? Basicamente, em ordem, a NR12 estabelece as medidas de proteção coletivas, que são basicamente o que a gente vai apresentar aqui agora, certo? As medidas de proteção administrativas e procedimentos de trabalho, que são papeladas, etc. E as medidas de proteção individual, que são os EPIs e equipamentos de proteção que o próprio funcionário utiliza, que seria individual, correto? Correto. Perfeito. Qual que é o objetivo da NR12, né, que é o objetivo que a norma rege? É a segurança do trabalhador em máquinas, tá bom? Então, mediante isso, a NR12 ela pede, né, a melhoria de condições de trabalho em máquinas e equipamentos, estabelecimento de máquinas e equipamentos intrinsecamente seguros, tá bom? E efetivamente o conceito da falha segura e ao estabelecimento de máquinas e equipamentos à prova de burla, né? Que na verdade que esse equipamento não tem nenhum tipo de macete ali, né? Para o operário burlar essa norma. Perfeito? Então, basicamente, conversando sobre a norma, só sobre a norma, é isso aí que a gente tinha para falar. A gente vai agora introduzir os materiais que fazem parte da norma e explicar um pouco sobre eles, bater um papo aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, por gentileza, enviem para a gente. Bom, o primeiro material que a gente vai comentar é sobre o botão de emergência tipo cogumelo NR12 vermelho. Júnior, você tem alguma coisa para comentar sobre esse item, os lugares que eles geralmente são aplicados? Você pode mais falar um pouco sobre ele para a gente, por favor? Com certeza, Lucas. Bom, o botão de emergência ele é o componente mais utilizado hoje na NR12, né? Praticamente todos os equipamentos que precisam ser adequados com a norma NR12 vão precisar pelo menos de um botão de emergência e um relé de segurança por trás verificando os contatos dele, né? No caso da VEG, nós temos esse modelo aqui, que é o botão de emergência cogumelo, montado na caixa. Internamente ele tem os seus contatos, além dos dois fechados, ele tem um NA para monitoração, ou seja, é um equipamento muito seguro para ser utilizado nas adequações de NR12. Hoje, praticamente, máquinas operatrizes, máquinas de embalagens, setores de logística, comidas e bebidas, os equipamentos desses segmentos precisam de um botão de emergência, pelo menos na máquina. Não esquecendo sempre de utilizar o relé de segurança para monitorar os contatos fechados. Perfeito, então a gente consegue entender que esse item é primordial no momento que a gente vai aplicar, no caso, utilizar uma máquina, um equipamento, certo? Correto. Perfeito. A gente tem alguma pergunta relacionada a algum item da live? Enquanto não, então se vocês tiverem perguntas, por gentileza, façam as perguntas no nome da live, tá bom? Aí no setor de chat, né? E
e a gente vai respondendo, a gente vai conversando sobre esses materiais, tá? Se tiverem dúvidas também, depois do momento de finalizar o pedido, tá? Entre em contato com o nosso saque, tá bom? Eles vão te dar todo o suporte para finalizar essa compra e finalizar o pedido da melhor forma possível, tá bom? Vamos prosseguir então. Lucas, só mais um adendo sobre o botão, só comentando, tem dois modelos, esse modelo da caixa, né, que ele já vem montado com a caixa, e tem um modelo também que é para painel, ou seja, praticamente os equipamentos assim adequados hoje, eles vão precisar de um painel conforme NR10 e NR12. E nesse painel vão a parte dos botões e sinaleiros, botões de reset, e o botão da caixa não se adequa ao painel. Então, a WEG também tem um produto que seria separado, botão separado da caixa, no qual a aplicabilidade seria para a porta de painel. Também com os blocos monitorados nesse produto. Perfeito. Muito obrigado pela demo. Bom, vamos aproveitar que tem uma pergunta. Vamos puxar a pergunta já? Pode falar pra gente. Brasílio está perguntando qual o grau de proteção desta chave. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Brasílio. A gente agradece a pergunta. Vocês podem me dizer qual o grau de proteção essa chave possui? O botão da WEG sozinho ele alcança o grau de proteção IP65. Já na caixa, ele alcança o grau IP66, né, devido à vedação da caixa. Perfeito. Bom, obrigado pela pergunta, viu? Vamos prosseguir então. O próximo material é a chave seccionadora rotativa de 25 amperes, 3 polos. Você pode me dizer a aplicação, onde ela é geralmente utilizada, como é utilizada? Claro, Lucas. Esse aqui é um produto também, ele é largamente utilizado na montagem dos painéis para NR10 e NR12, né? Então a seccionadora ela está ali com a função de cortar o comando da máquina, de seccionar a tensão da máquina no painel. Praticamente todas as máquinas que vão precisar ser adequadas a NR12 vão precisar de uma chave seccionadora na porta do painel. No caso do modelo da WEG, que é essa daqui da figura, a montagem topo, né, nós temos a montagem topo, que é para a porta de painel, e temos também montagem base, que seria para ser montada no fundo do painel, com as correntes que vão até 160 amperes para seccionadoras. A aplicabilidade delas praticamente todas as máquinas do nosso parque fabril brasileiro precisam de adequações da ANR12. Perfeito. Então, segundo o especialista, né, todas as máquinas que tiverem que ser adequadas para NR12, a gente vai ter que utilizar esse equipamento. Então, já aproveita, garante seu equipamento já, coloca o item no carrinho, se tiver alguma dúvida já manda pra gente aí, que a gente responde aqui na hora na live, tá bom? Bom, se tiver mais alguma dúvida, a gente pode falar o telefone do saque, por favor? Se tiver uma dúvida em relação ao pedido, tá, à compra, entre em contato com o saque, tá? É o DDD 14 3301 8412, tá bom? Só repetindo, 14 3301 8412. Então entre em contato com o pessoal se tiverem alguma dúvida, tá? Se tiver alguma dúvida na parte de material aqui durante a live, por gentileza, mandem pra gente aí que a gente vai respondendo elas durante esse tempo. Perfeito? Só lembrando, tá? O cupom NR12 promo, 10% de desconto, tá? Em todos os materiais NR12, com a categoria NR12, tá bom? Vou passar para o próximo material. Bom, o próximo material é o atuador codificado para sensor magnético. Você pode falar para a gente onde ele é aplicado? Com certeza. A gama dele, por gentileza? Bom, esse aqui é um exemplo de sensor magnético de segurança para ser aplicado em monitoração de portas móveis, né? Ou seja, máquinas que vão precisar ter portas para proteger o operador da zona de risco. Nessas portas móveis, nós utilizamos o quê? Ou chaves de segurança eletromecânicas ou sensores magnéticos de segurança como esse produto aqui, né? Sempre garantindo a categoria em adequação com um relé de segurança de categoria 4, categoria 3, conforme a análise de risco da máquina, né? As aplicações são infinitas dentro da indústria brasileira. Vão desde máquinas de embalagens, logística, máquinas de metal mecânica, praticamente todas as máquinas operatrizes
têm uma porta de acesso para uma zona de risco vão precisar ser monitoradas por um equipamento deste ou uma chave eletromecânica. Perfeito, perfeito. Então a gente consegue perceber que esse item ele é muito disseminado, tá? Ele é muito utilizado na indústria. Então se vocês precisam adquirir esse item, conta com a gente, tá bom? Aqui do Biotech. A gente está com preço promocional enquanto a live durar, certo? Só mais uma vez, aqui na foto nós temos somente o atuador, mas sim, esse produto trabalha sempre em par, né? Então, ao adquirir a chave magnética de segurança, é preciso adquirir o sensor e o seu atuador para eles trabalharem em conjunto e fazerem a segurança da porta da máquina. Isso. Perfeita colocação. A gente tem, no caso, tanto o atuador quanto o sensor. Então, se vocês precisarem, tá? A gente fica à disposição aqui no Biotech. Parece que a gente tem uma pergunta, por favor. O Cláudio Melo está perguntando como faço a instalação dele. Obrigado pela pergunta, Cláudio. Vou fazer a pergunta para você agora para a gente conseguir prosseguir. Como que a gente consegue fazer a instalação desse equipamento, no caso do material que a pessoa adquirir, enfim? Ok. Bom, como ele é instalado em portas móveis, o sensor vai ficar parafusado na parte fixa da máquina e o atuador vai ficar instalado na porta. Então, como eles trabalham praticamente de 3 a 7 milímetros de distância um do outro, com porta fechada, ao abrir a porta, ele vai distanciar o atuador do sensor, vai mandar um sinal para o relé de segurança que vai mandar desligar o comando da máquina. Então, assim é o funcionamento dele. Exatamente. Assim o operador vai ficar seguro no momento que abrir a porta, a gente vai ter a quebra do comando ali, né? O operador vai ficar seguro. Aqui na maleta de segurança nós temos esse produto, podemos até fazer uma simulação dele, funcionaria dessa forma, né? Então, porta aberta, porta fechada, porta aberta, distanciou o sensor do atuador, manda o sinal para o relé de segurança e desliga o comando da máquina. Só funciona com a porta fechada, onde seus contatos estão fechados. Perfeito, perfeito. Bom, vamos fazer mais uma pergunta? Aproveitar? O Bruno perguntou: existe algum relé que eu possa utilizar para todos os dispositivos? Cortina, botões, de manuais e etc. Obrigado pela pergunta, Bruno. Então, você pode falar um relé que, se existe, na verdade, um relé que sirva para todos esses equipamentos? Um relé único não existe na VEG, né? Então, eu desconheço se existe um relé que faria a monitoração de todos esses componentes. Nós temos o relé de segurança somente para chaves magnéticas, chaves de segurança eletromecânicas, cortina de luz, botão de emergência, mas que faça tudo isso ao mesmo tempo via relé nós não temos. Nós temos sim uma linha de relés programáveis, aí sim, via software, nós conseguimos fazer a monitoração de qualquer componente de segurança, inclusive bimanual e cortina de luz. E acima do relé programável, nós temos também um CLP de segurança, que é um produto mais complexo, né? Ou seja, ele tem condições, além de monitorar qualquer item desses que está na maleta de segurança, botões, chaves, cortinas, bimanuais, ele, via software, ele vai conseguir fazer até uma pequena automação em uma máquina. Então, respondendo, somente um relé simples nós não temos para monitorar todos os equipamentos. Nós vamos ter que separar por relés. Mas um único relé você consegue fazer a monitoração da chave magnética, chave de segurança por atuador mecânico, cortina, botão de emergência. Perfeito, muito obrigado pela pergunta, tá, Bruno? Vamos prosseguir para um novo material, uma aplicação. Só relembrando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vão comentando durante a live, tá? Vão perguntando. Se quiserem colocar o item no carrinho, né? A gente está disponibilizando 10% de desconto com o código NR12 Promo, só para itens da categoria NR12, tá bom? Vamos falar então sobre a chave de emergência acionada por cabo. Ela é muito utilizada, onde ela é utilizada, tipo de empresa, vamos falar um pouco sobre ela. Essa é uma chave da linha da VEG, da parte de chaves de segurança, que nós chamamos de chave de emergência por cabo, porque ela é acionada por um cabo de aço, né? A utilização dela é onde há esteiras.
Um exemplo clássico seria uma usina de álcool. Na usina de álcool nós temos esteiras que carregam o bagaço da cana e nessas esteiras precisa ser protegida por botões de emergência. Como são esteiras muito longas, colocar muitos botões de emergência vai onerar muito a instalação da NR12 nessas máquinas, né, nesses equipamentos. Então é onde entra esse tipo de chave. Você instala uma chave numa ponta da esteira, estica o cabo de aço, ela trabalha pré-tensionada até a outra extremidade da esteira. Caso não der, essa chave no caso trabalha no máximo até 80 metros, então é necessário instalar mais chaves caso a esteira seja maior do que 80 metros. A WEG disponibiliza hoje kits de montagem de 10 até 80 metros com cabo e todos os seus componentes. Outras aplicações para ela. Onde tem esteira, praticamente as indústrias hoje, a sua grande maioria, vão ter uma saída de logística, ou seja, uma saída de material ou até uma entrada de material por uma esteira. A esteira tendo movimentação e gerando risco para o operador que trabalha ao seu lado, pode ser aplicado esse tipo de chave. Perfeito. Então essa chave é amplamente utilizada em locais onde tem esteira. A gente encontra esse item aqui da Biotech, como outros itens também da categoria NR12, tá bom? A gente tem uma pergunta sobre o item, por favor. O Elson mandou: qual a cortina correta para se aplicar em uma máquina que o operador tem acesso com as mãos? Obrigado, Elson, pela pergunta. Então, sabe me dizer qual cortina de luz é ideal quando o operador tem acesso à máquina com a mão? Sim, Lucas. Nós vamos falar mais à frente sobre cortina de luz, mas adiantando a pergunta do Elson, hoje nós temos 3 modelos na WEG, com resoluções diferentes, né? Então nós temos resoluções que vão pegar desde o dedo do operador, a mão e o corpo do operador. Cada cortina dessas tem a sua aplicabilidade. Na pergunta dele, pelo que eu estou entendendo, ele quer saber que tipo de cortina você instala na entrada de uma máquina que o operador vai adentrar com a mão, o braço ou até o dedo, né? Então, a resposta é a seguinte: se ele estiver muito próximo da área de risco, é preciso ser feita uma análise de risco desta máquina para definir a distância que a cortina será instalada da área de risco. Isso varia de acordo com o tempo de parada da máquina para definir essa distância. Mas se estiver muito próximo, por exemplo, de uma prensa eletromecânica, uma prensa hidráulica, normalmente usam-se as cortinas de resoluções menores, que seriam para dedo. Perfeito. Ou não. Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Tá? Vamos prosseguir. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por gentileza, mandem nos comentários para a gente. Então, a próxima pergunta seria a chave de intertravamento de segurança. Você pode falar para a gente como que ela é usada, onde ela é usada, se ela é muito disseminada na indústria? Sim. Assim como o sensor magnético de segurança, a chave de intertravamento de segurança tem a mesma utilização. Porém, aqui nós temos um contato eletromecânico, ou seja, aqui nós vamos inserir um atuador para essa chave funcionar. A aplicação dela seriam também para portas, né? Então, onde há portas móveis na máquina, nós podemos instalar esse tipo de equipamento. Tanto esse modelo que está no slide, que é sem solenoide, como o modelo com solenoide, né? Então, aqui são aplicações de máquinas que não têm inércia, utilizam-se chaves eletromecânicas como esta sem solenoide, ou os sensores magnéticos de segurança que falamos anteriormente. Para máquinas que têm inércia, ou seja, ela mesmo desligando o motor da máquina, ela ainda vai continuar girando. Então, pode ocorrer um acidente nessa hora que a máquina, mesmo desligada, ela ainda está girando até parar. Aí entra o quê? Uma chave eletromecânica com solenoide. Não esquecendo sempre de utilizar o relé de segurança para estar monitorando a abertura e fechamento desses contatos. A gente vai falar mais para frente sobre o relé de segurança, né? Uma pergunta que eu tenho até sobre esse material. Pode falar. Ele pode ser usado, por exemplo, numa porta de painel, assim como o atuador? Para a porta de painel, pela NR10, você pode utilizar monitoramentos, né? Fora a seccionador ou disjuntor motor, você pode usar o monitoramento para abertura e fechamento de portas com fim de curso.
né? Com produtos de automação mais simples, né? A norma não exige que utilize esse tipo de equipamento numa porta de painel. Bom, perfeito. A gente tem alguma pergunta sobre esse material? O Ademir está perguntando do atuador. Tá, perfeito. Muito obrigado pela pergunta, Ademir. No caso, É comprado à parte, esse atuador? Ademir, o atuador seria esse produto aqui, ou seja, ele é inserido na chave eletromecânica, né? A WEG, ela tem hoje vários modelos diferentes dos atuadores, né? Dependendo do tipo de porta que você tem na sua máquina, os formatos vão te ajudar na hora de instalar. Alguns são horizontais, outros são verticais, alguns têm uma regulagem angular, outros não têm. Portas de correr, normalmente nós utilizamos esse modelo mesmo, que é o fixo. Já portas com dobradiça ou ângulos, nós utilizamos modelos que têm regulagem, que nós chamamos de atuadores flexíveis. É vendido separadamente. Perfeito. Então, aqui na Viewtech a gente possui tanto o atuador, no caso, quanto a chave de intertratamento de segurança, tá? Se vocês quiserem colocar esse material no carrinho, adquirirem ele, a gente está com 10%, só relembrando, 10% de desconto, tá? Em todos os materiais para a categoria NR12, com o cupom de desconto NR12 Promo. Então a gente está com especialistas aí também no chat para auxiliar vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, no momento também de fechar o pedido de venda, pedido de compra, perdão. Então vem com a gente nessa live, a gente vai falar sobre mais alguns materiais. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, né, entre em contato com a gente aí. Tem mais algum adendo? Posso fazer um adendo aqui? Pode fazer um adendo, por favor. Só complementando o que o Lucas comentou, os produtos que a Viewtech porventura não tenha no estoque imediato, a WEG se compromete a estar fabricando isso o mais rápido possível e colocando no estoque da Viewtech para atender os pedidos dos clientes. Muito obrigado pelo complemento. Então, a gente vai estar disponível aí para vocês. Se vocês precisarem, mesmo que o item não esteja em estoque, né, conforme ele falou, a WEG vai auxiliar a gente aí para manter os prazos o mais rápido possível. Então, se precisou de algum item para adequar sua máquina aí, seu equipamento à norma NR12, vem para o Viewtech, vamos adquirir esse material aproveitando o cupom de desconto, tá bom? Vamos então falar sobre o próximo material. Esse material é interessante a gente conversar. O relé de segurança de controle, relé de segurança de controle de parada de emergência, CPAD. Você pode falar para a gente um pouco mais sobre esse material, onde ele é usado, como ele é usado, que itens, né, a gente pode utilizar ele? Sim. Bom, o relé de segurança, né, o controle de parada de emergência da WEG, ele seria a parte inteligente atrás dos componentes de atuação, ou seja, atrás dos sensores, atrás do botão de emergência, atrás da chave de segurança, atrás da chave de emergência. Então, sempre que esses produtos forem aplicados na indústria, na máquina, atrás deles vai sempre ter um controle de parada de emergência para estar analisando a abertura e fechamento desses contatos. O exemplo que está aqui, que é o CPAD, é o nosso relé de emergência, de parada de emergência, com reset automático. Ou seja, quando o cliente acionar o seu sensor de segurança, seja uma chave, um botão de emergência, ao depois de verificar que está tudo correto e fechar essa porta, voltar esse botão à sua atuação normal, o relé vai rearmar automaticamente. Nós temos outros modelos com reset manual, que precisaria de um botão de reset, né? Mais à frente nós vamos falar dos outros relés também. Perfeito. Então, basicamente, ele é o cérebro, certo? No caso desses itens mecânicos que a gente está falando agora, que são os sensores e seus atuadores. A gente possui alguma pergunta sobre esse material? Não? Então, só relembrando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem no chat, tá? O nosso saque está disponível também, se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos pedidos, né, que vocês estão fazendo. Então, tem algum adendo a fazer sobre o material? Sobre o CPAD, ele é um relé de reset automático, com a finalidade de monitorar botões de emergência, chaves de intertravamento, sensores magnéticos de segurança para a porta, chaves de emergência, mas ele não é adequado para cortina de luz e nem de manual. Eu só queria frisar isso daí para a gente ficar bem claro, né, na exposição do produto. É interessante falar sobre isso, né, porque o pessoal
também vai saber onde ele pode ser aplicado, quais materiais e quais também não podem. A gente tem uma pergunta, vamos responder agora? O Cláudio está perguntando se tem garantia. Cláudio, obrigado pela pergunta, tá? No caso, esse material ele tem garantia? Você pode falar mais sobre essa garantia? A WEG ela garante os produtos de segurança por um período de 12 meses. Perfeito. De fábrica. Aproveitando, tá, esse gancho dessa pergunta, queria comentar que nós, aqui do Biotech, a gente é assistência técnica autorizada da WEG, tanto da linha de controls, que são relés, quanto da linha de drives, que são inversores e soft starters. Então, se vocês tiverem qualquer problema no item que vocês possuem aí, mesmo que vocês não adquiriram aqui com a gente, por favor, entre em contato com a gente vai delimitar essa ligação, no caso, essa mensagem, para o pessoal da assistência técnica, né? E eles vão tratar com vocês em relação a essas garantias e esses materiais, tá bom? Então a gente da Biotech te dá total garantia do material e também total auxílio quando ele der algum problema, quando acontecer qualquer coisa com esse item, tá bom? Mais alguma pergunta? A gente pode prosseguir com os materiais? Perfeito, então vamos prosseguir com o próximo item, que é bem parecido com o item anterior que a gente estava conversando, que é o controle de parada de emergência, o CPD. Pode falar para a gente um pouco mais sobre esse material, onde ele é aplicado, como ele funciona? Bom, o CPD ele é o relé de parada de emergência mais comum na WEG, ou seja, o mais conhecido, o mais vendido, né? Uhum. Ele faz a função da parada de emergência também, igual ao CPAD, porém com uma característica, ele é reset manual, ou seja, o cliente que adquirir o CPD vai precisar instalar um reset manual, um botão de reset no seu equipamento. Então são aplicações diferentes, né? O CPAD tem um reset automático, o CPD tem um reset manual. De acordo com a análise de risco do equipamento, você precisa de uma forma de instalação ou de outra. O CPD trabalha em 24 volts também, a maioria dos relés hoje em dia estão trabalhando em 24 volts. Monitora botão de emergência, igual o CPAD, chaves de intertravamento mecânicas, sensores magnéticos de segurança, chaves de emergência, pedaleiras, só que ele também não é adequado para monitorar cortina de luz e nem o bimanual. Perfeito, então a gente consegue compreender, para falar do Júnior, que esse material é basicamente mais usado, então é mais disseminado aí na indústria. Correto. Por ser um item que é o mais adequado no caso para alguns materiais, certo? Correto. Hoje é o item mais vendido da WEG no nosso departamento de segurança de máquinas, é o item que é mais vendido hoje em dia, é o CPD. Bacana, então vem aproveitar essa oferta que a gente tem, tá? Os 10% na promo que a gente está. O código está NR12 promo. Então já coloca o item no carrinho, já vai selecionando os itens que você quer. No fim da live você vai e adquire esses produtos, está com esse desconto. No caso, só reforçando, o pessoal do saque está de prontidão online. Se vocês precisarem de algum auxílio, né, com um pedido, etc., por favor, entre em contato com eles. Posso falar o telefone novamente? O DDD é 14, tá? 3301-8412. Então, só repetindo o telefone, 14-3301-8412. Mais alguma pergunta? Não? Perfeito. Vamos continuar, então. Por favor. Então, vamos falar sobre o relé de segurança de controle de simultaneidade, o CSD. Pode falar para a gente então, sobre o material, onde ele é aplicado, como ele é usado na indústria? Com certeza, Luiz. Dentro da família dos relés ainda, né? Sim. Os relés simples, né? O CSD ele é o controle de simultaneidade, ou seja, ele é um relé específico, este sim é um relé específico para uma função, que é o controle do acionamento dos botões do bimanual. O que seria o bimanual? O bimanual é um dispositivo que obriga, né, o operador a manter as duas mãos nos botões, uma mão em um botão e a segunda mão no outro botão. Quem vai ver esse acionamento de meio segundo, né, rápido, é o CSD, ou relé de simultaneidade. A aplicabilidade desse produto em máquinas muito difundidas como prensas, né, prensas mecânicas, prensas hidráulicas, máquinas que o operador fica ali na frente, normalmente com uma cortina de luz para ele alimentar essa máquina, ele alimenta com a peça, retira as mãos
e aciona o bimanual que está sendo controlado pelo CSD. Então essa seria a aplicação do controle de simultaneidade. Perfeito. Então ele basicamente serve, né, para quando a pessoa estiver operando a máquina, para ela ter segurança de ligar a máquina, no caso, sem ter nenhum membro decepado, sem danificar, no caso, o corpo, certo? Evitar que haja esmagamento e mutilação nas mãos, nos braços do operador. Então, um item basicamente que é muito usado, ele é necessário para aplicações pesadas que tem risco, né, contra membros. Só um adendo também, Lucas, a máquina que mais mutila, né? Aliás, o início da NR12, antes da NR12, ela começou aqui no Brasil como uma demanda de norma de segurança devido a esse tipo de máquina que é a prensa, que era campeã de mutilação dos operadores, né? Então tinham muitos acidentes nessas máquinas, elas não tinham proteções como cortinas, bimanuais, relés de segurança, e os operadores acabavam perdendo seus membros. Perfeito. Vamos então passar para uma pergunta, por favor. O Ademir está perguntando qual a diferença entre o CPD ou o CPAD? Legal. Obrigado pela pergunta, tá? Você sabe me falar a diferença do CPD para o CPAD? Vamos lá. Os dois são relés de monitoração de parada de emergência, né? Os dois não vão monitorar cortina de luz, não vão monitorar bimanual, eles vão monitorar o quê? Botões de emergência, chaves de segurança eletromecânicas, sensores magnéticos de segurança, chave de emergência, com uma diferença básica. O CPD precisa de um reset manual, precisa resetar o sistema após ser aberta uma porta ou acionado um botão de emergência. O CPAD, o A é de automático, ou seja, quando o dispositivo é acionado e depois retorna à sua fase normal de trabalho, o CPAD vai resetar o sistema automaticamente, ou seja, ele não precisa de um botão de reset. Perfeito, então. Obrigado pela pergunta de novo. Tem mais uma pergunta? Vamos respondê-la? O José Ribeiro está perguntando, o CPD tem acionamento automático? Obrigado pela pergunta. Respondendo, o CPD ele não tem acionamento automático, somente manual. Somente manual. Obrigado pela pergunta novamente. Tem mais alguma pergunta para a gente responder agora? Outra pergunta. Pode explicar novamente para que serve? Claro, você tem uma dentro? Sobre o CPAD e o CPD, acredito eu. Tá. Então, CPD, botão de parada de emergência, relé de parada de emergência para monitoração de botões de emergência, chaves de segurança, sensores magnéticos, chave de emergência. CPAD, mesma função também. Diferença entre um e outro: CPD, reset manual, CPAD, reset automático. Categoria 4. Mais um adendo. Está tendo muita pergunta sobre os relés, né? E uma das perguntas que fizeram foi se existe um relé que monitora todos os componentes. Não existe um relé de segurança simples que monitora todos os componentes ao mesmo tempo. Como eu havia dito, o CSD monitora somente bimanual. Mas a VEG lançou um modelo que é o CPW22, que substitui as funções do CPD, do CPAD e do relé da cortina de luz. Então, o CPW22 vai cobrir 90% das aplicações, menos bimanual. Perfeito. Aproveitando o gancho dele, né? A gente possui, tá, esse item aqui em estoque. Então, se vocês quiserem adquirir ele, aproveitar a promoção de 10%, tá? Coloquem muito no carrinho, utilizem o cupom NR12Promo e adquiram os itens que vocês precisam para adequar a máquina de vocês à norma NR12, que é uma norma muito primordial para a segurança tanto do funcionário, tá? Quanto também da empresa. Bom, vamos passar para o próximo item, que é um item muito bacana de a gente conversar. É a cortina de luz de segurança NSP, essa em específico é de 300 mm com a resolução de 14 mm. Vamos falar um pouco sobre ela, você pode falar onde ela é usada, como ela é usada. Bom, a cortina de luz de segurança é um item hoje, fabricação VEG, né, em Jaraguá do Sul, é um item nacional. Isso é muito importante frisar, ou seja, como ela é fabricada na VEG em Jaraguá do Sul,
nós damos a manutenção para esse equipamento no Brasil. Ela não precisa ser enviada para fora do Brasil para fazer uma manutenção. É um produto que hoje é usado em larga escala nas máquinas operatrizes, utiliza também em outros segmentos, não só em metalmecânica, no mercado de comidas e bebidas, farmacêutica, onde tiver uma área a ser protegida, que o cliente, né, ou que exija na aplicação que não possa ser instalado uma porta, né, ou uma grade eletromecânica, uma opção seria utilizar a cortina. Como o nome já diz, você tem um emissor e um receptor para fazer uma cortina de luz. Tudo que adentrar entre o emissor e o receptor, o relé de segurança vai detectar essa interferência e vai desligar o equipamento. Perfeito. Será que a gente pode mostrar o material aqui na frente? Claro. A gente tem um aqui para demonstrar na maleta. Essa aqui é um modelo igual ao que está no nosso slide, né? Que é uma LSP com resolução de 14, emissor, receptor, cabo de alimentação muito simples, M12 5 pinos de mercado, controlado pelo seu relé de segurança específico, que pode ser tanto o CPW22 ou o CPLS-D. Tudo que adentrar entre o emissor e o receptor, a cortina irá detectar pelos feixes de luz, vai enviar um sinal para o controle, que é o relé de segurança, e irá desligar a máquina. A gente consegue fazer esse controle tanto manual quanto automático? Sim. Pela norma, a cortina ela pode trabalhar no reset automático, né? Por quê? Você adentrou a frente do emissor receptor, ela manda desligar o equipamento. Tirou a mão, ela entende que não há nada que vai trazer perigo para a mão ou para o braço ou para o dedo do operador. Então ela já pode resetar automaticamente. Mas o comando de ligar a máquina é feito separadamente, normalmente pelo bimanual. Perfeito. A gente tem mais alguma pergunta sobre o item? Não? Perfeito. Assim, só complementando, né? Falando das mais algumas características, a cortina de luz na VEG ela vai a uma altura até de 1.600 milímetros de altura. Ou seja, você consegue fazer uma segurança numa área bem grande. As distâncias que elas trabalham variam de 5 metros para a resolução de 14 de dedo, 7 metros para a resolução de mão, que é 29, e 30 metros entre o emissor e o receptor para uma aplicação de cercar uma máquina, né, que seria a nossa cortina de resolução de 300 milímetros. Perfeito. Então, essa aqui em específico é para mãos e essa braços. de 14 milímetros seria indicada para dedo, né? Ela vai pegar justamente essa medida do dedo do operador. A de 29 milímetros vai pegar essa parte da mão do operador. A de 300 milímetros vai pegar o corpo do operador. Perfeito. Então, todas essas a gente possui aqui na Biotech, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar, a gente está com cupom de desconto de 10%. É só colocar o item no carrinho, né, e adicionar o cupom NR12 Promo. Tá bom? A gente tem uma pergunta aqui, vamos lá? O José Ribeiro está perguntando: até que dia é válido este cupom de desconto? Obrigado pela pergunta, José. Bom, acho que eu vou ter que responder essa pergunta, né? Acho que sim. Então, esse cupom ele é válido durante a live, tá bom? Então, vamos adquirir esses itens, vamos colocar esses itens no carrinho durante essa live que tá rolando, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma necessidade, a gente fica à disposição aqui para auxiliar vocês. Então, aproveita essa promoção aí durante a live. Se acabar a live, você vai acabar perdendo, tá bom? Mais uma pergunta, vamos lá? O Cláudio está perguntando: posso usar mais de 2 cortinas de luz na aplicação? Obrigado pela pergunta. A gente pode usar mais de 2 cortinas de luz de uma aplicação só? Teria que usar mais um relé? Pode responder isso pra gente? É o José, né? José, O Cláudio. É o Cláudio, desculpe. Cláudio, pode sim. Dependendo da aplicação da máquina, nós temos prensas que têm alimentação na frente e atrás, né? Então seria uma cortina na frente e uma cortina atrás. Claro, cada par de cortinas, emissor e receptor, irá precisar ter um controle individual dele, ou via o relé de segurança CPW22 ou CPLS-D, ou um relé mais inteligente, que seria o nosso PSRW, ou 2 entradas seguras do CLP de segurança.
Então, respondendo à sua pergunta, sim, pode ser utilizada mais do que uma cortina em uma máquina. Aliás, é uma aplicação que acontece bastante na indústria. Então é bem comum, né? A gente utilizar mais de uma cortina de luz na máquina. Perfeito, então. Principalmente quando a máquina é muito extensa, né? Muito grande, né? Indústria muito grande, a gente acaba tendo que utilizar mais de Sim. uma. Bom, perfeito. Vamos partir para outro item. Bom, o item agora é o sensor magnético, né? Função de segurança NR12 e o SSM5. Vamos falar um pouquinho sobre ele, então, a aplicação, onde ele é usado, como ele é usado, né? Sim. Ele é utilizado, como nós falamos anteriormente, em conjunto com o atuador de segurança, do sensor magnético de segurança, né? Nós temos o sensor aqui, que é o SSM5, e nós teremos o atuador dele, que seria esse componente aqui, que é o ASSM5. Os dois trabalham em conjunto, né? São ímãs codificados, no qual o contato interno dele é verificado sempre pelo relé de segurança. Nessa aplicação pode ser utilizado CPD, CPAD e CPW22. Perfeito, então. A gente tem alguma pergunta sobre o item? Não? Tranquilo, então. Vamos para o próximo item. Se não me engano, também é o último item que a gente vai apresentar. Então, esse aqui é o relé de segurança monitor de velocidade zero, SZSW22. A gente pode falar um pouquinho sobre ele, onde ele é usado, na indústria aí. Sabe falar para a gente? O relé de monitoramento de velocidade zero é um relé de parada de emergência também, só que no caso aqui ele tem uma aplicação específica, que seria o quê? Máquinas que têm inércia, ou seja, máquinas como um torno CNC, que a sua castanha, mesmo desligada, ela ainda tem uma inércia para parar, então o operador não vai conseguir abrir a porta, utilizando já aquela chave de segurança eletromecânica, né, com solenoide. E esse motor vai estar sendo monitorado pelo nosso relé de velocidade zero. Ele vai detectar a parada total do motor, ou seja, a frequência, quando ela parar, ela for a zero. Aí sim, o relé de movimento zero vai enviar um sinal para a chave de segurança da porta, para essa daí estar liberada e ser aberta sem nenhum problema de risco de segurança de acidente dentro da máquina. Perfeito. Geralmente ele é usado com mais algum item ou ele é um item que é usado sozinho? Sabe comentar comigo? Esse relé ele é utilizado sempre que tem algum movimento que possa, mesmo com o motor desligado, possa gerar algum risco para o operador. Então, normalmente são máquinas, um outro exemplo, um moinho numa indústria de ração, por exemplo. Um moinho que mistura algum tipo de massa. Mesmo, isso daí normalmente tem tampas, né, tem portas. Mesmo que você abra a porta, lá dentro, desligado o motor, isso ainda continua girando numa velocidade perigosa. Entendi. Que o operador possa machucar. Então esse relé, ele entra nessa aplicação para minimizar esse tipo de problema ou eliminar totalmente. Ou seja, somente deixar abrir a tampa ou a porta depois que o motor parou totalmente. Ele é ligado nas fases do motor. Perfeito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem essas dúvidas para a gente. Não vou deixar de lembrar vocês, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o material, coloquem o item no carrinho, certo? Vocês estão com um cupom aí de 10% de desconto para qualquer item na categoria NR12, tá? Só lembrando, o cupom é NR12 Promo, tudo maiúsculo, tá bom? Então, utilizando esse cupom aí no carrinho, vocês têm 10% de desconto. A gente tem uma pergunta aqui, vamos lá? O Marcionino perguntou: a cortina de luz acompanha o cabo com o conector N12? Obrigado pela pergunta, tá, Márcio? No caso, a cortina de luz acompanha o cabo ou não? Os acessórios que acompanham o part number da cortina, navegue um part number só, ou seja, um código só de uma cortina como nós passamos aqui de 300 milímetros, acompanha o quê? O emissor e o receptor, mais o suporte de montagem para os 4 pontos das duas cortinas, ou seja, o suporte é dividido em 4 dobradiças, né? 4 cantoneiras com seus parafusos, suas arruelas, para você instalar o emissor e o receptor, somente. À parte é vendido os cabos com conectores N12, que seriam 2 por par de cortina, e o relé também é vendido separadamente. Perfeito, então. Obrigado pela pergunta novamente, tá bom? Tem mais alguma pergunta sobre o material que a gente comentou agora?
o Ademir está perguntando: devo usar uma chave de segurança juntamente a este produto? Obrigado pela pergunta, tá? A gente tem que usar uma chave de segurança junto com esse produto? Não necessariamente, Ademir, né? Não necessariamente, Ademir. A cortina, dependendo da aplicação, ela pode ser utilizada sozinha na aplicação. Normalmente, você utiliza pelo menos um botão de emergência. Normalmente. Não necessariamente. A chave de segurança é utilizada quando há portas. Se for uma prensa, um exemplo, uma prensa, você vai instalar a cortina na frente, na traseira, se não tiver alimentação, você vai fechar com portas. Às vezes essas portas são móveis, e nessas portas móveis, nas traseiras das prensas ou laterais, utiliza-se tanto o sensor magnético de segurança ou aquela chave vermelha de segurança eletromecânica. Perfeito. Obrigado pela pergunta de novo. Tem mais alguma pergunta? O Cláudio está perguntando: qual a resolução da cortina de luz para dedo? Obrigado pela pergunta novamente, tá? Só me falar então qual que é a resolução da cortina de luz para dedo novamente? Navegue 14 milímetros. Isso no mercado ele varia um pouco, né? Mas não foge muito dos 14 milímetros. Resolução de dedo, resolução de mão 29 milímetros. Há algumas cortinas no mercado com resoluções maiores que detectam o braço do operador, essa parte. Né? E a VEG tem um modelo de detecção de corpo que é 300 milímetros. Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Então, só relembrando, tá? Em relação ao cupom, novamente, vocês têm 10% de desconto, tá? Com o cupom NR12 Promo, tá? Então, adicione esses itens no carrinho, eles estão aí na lateral esquerda de vocês. Adicione os itens que vocês vocês querem adquirir, né? Aproveitem o desconto aí que vai durar somente no momento da live. Então, aqui ó, tá o nome do cupom, tá? Fiquem à vontade para utilizá-lo. Vamos fazer algumas perguntas então, que eu separei aqui para o Júnior, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a live. Qual que é o objetivo da NR12 e como ela afeta a segurança no trabalho? A gente consegue conversar um pouquinho sobre isso? Claro, com certeza. Bom, a NR12 é uma das normas mais importantes, né, de segurança para máquinas, né? Sim. O objetivo dela é proteger o operador, né, a integridade física do operador. Muitas vezes, né, nós somos questionados que, puxa vida, vai diminuir a produtividade da máquina, mas tem que se levar sempre em consideração que é a vida de uma pessoa. Sim. Então, tem que ser realizado realmente a análise de risco da máquina, né, proteger esse equipamento com produtos certificados, né, para o operador não se machucar. Perfeito. Então, a gente da Biotech, assim como a VEG, a gente se preocupa com os nossos funcionários, né, com as pessoas que estão atuando com as máquinas, né. Então, a gente basicamente vende os itens da VEG, fornece os itens da VEG que tem a total segurança aí no momento de fazer a aplicação em uma máquina. Vou fazer mais uma pergunta, então, relacionada à norma, tá? Quais são os principais requisitos da NR12 para garantir a segurança dos trabalhadores em máquinas e equipamentos? Praticamente todos, né? Mas acho que o que a gente tem que dar maior ênfase é na análise de risco, né? Detectar cada máquina tem sua particularidade, né? Depende se ela é uma metal mecânica, se ela é uma embalagem, se ela é uma máquina para fazer comprimido na farmacêutica, cada máquina tem o seu risco, né? Então, o mais importante é detectar qual o risco e qual componente que eu posso minimizar o risco naquela máquina, né? Então, o primordial é a análise de risco. Perfeito. Então, primeiro a gente tem que fazer a análise de risco, verificar o que precisa ser aplicado naquela máquina, certo? Para depois utilizar os itens da VEG que são certificados para poder fazer a segurança desse material, certo? Certo. Junto, claro, com o colaborador. Tem alguma pergunta? Não? Perfeito. Só ressaltando, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? Por favor, mandem pra gente aqui no chat. A gente vai respondendo elas durante essa live. Se tiverem dúvidas em relação ao pedido de compra que vocês estão fazendo, tá? A gente tem um SAC, que é a nossa central de atendimento, tá? Ela está online aqui com a gente. Eu vou falar o telefone deles aqui se vocês tiverem alguma dúvida, tá? É 14 3301 8412. Vou repetir novamente, tá? 14 3301 8412. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, passem essa dúvida para eles que eles vão auxiliar vocês. Bom, só lembrando também, o nosso time comercial, eles estão prontidão aí para vocês, tá? Se vocês precisarem
tirar alguma dúvida, fazer uma cotação de mais itens além de NR12, claro, fiquem à disposição, eles estão à disposição, perdão. Mandem mensagem para eles no nosso suporte de vendas, tá? Que fica aqui em cima da live. Vocês vão conseguir entrar em contato, tá, com o nossa central de vendas. Tá? Vamos fazer mais uma pergunta então, relacionada à norma. Como a empresa pode se certificar de que está cumprindo todas as normas e regulamentos da NR12? Bom, primeiramente, quem não tem familiaridade com a norma, né, com as adequações de máquinas e precisa se adequar, eu acho que a primeira coisa seria consultar um especialista, né, uma pessoa habilitada, normalmente é um engenheiro de segurança do trabalho, para estar realizando essa análise dos seus equipamentos. Então ele vai dar toda a assessoria para quem tiver dificuldades com a NR12. Perfeito, então respondida. Tem alguma pergunta? Por enquanto não? Tá bom. Qual que é a importância da capacitação e treinamento dos trabalhadores em relação à NR12? Bom, a importância além de você ensinar o seu operador como ele manusear corretamente a sua máquina e os produtos de segurança ali instalados, você vai minimizar o problema de acidentes, né? Então é muito importante treinar também quem vai operar a cortina de luz, quem vai operar uma porta monitorada e conscientizar também essas pessoas de que esses produtos estão ali para minimizar o próprio risco à saúde dos operadores. Perfeito. Só relembrando aqui, tá? Se vocês quiserem utilizar o cupom de desconto, que a gente está dando 10% de desconto, tá, em todos os materiais NR12. Esse aqui é o cupom, tá? NR12 Promo. É só vocês colocarem o material no carrinho e utilizarem esse cupom para vocês adquirirem todos os itens da VEG com a categoria NR12, tá bom? Só lembrando, esse cupom ele serve apenas, tá, para os materiais NR12. Então, se você colocar um material NR12 e outro item que não seja, ele apenas vai aplicar o cupom, tá, da NR12. Vamos falar sobre um material que a gente não comentou nessa live, que é muito importante também, que seria o CPW22. Você chegou a comentar, né, que ele supre 90% dos outros relés. Você pode dar uma pincelada sobre ele, falar um pouco sobre ele, aproveitando? Bom, o CPW22 é um dos últimos relés que a VEG lançou, né? Ele está entrando na família aqui do CPD, do CPAD, do CPLSD. Ele é um relé de parada de emergência, com a função de quê? De monitorar cortina de luz, botão de emergência, chave de segurança magnética, chave de segurança eletromecânica, chave de emergência com cabo, ou seja, ele é um relé coringa, ele pode ser utilizado para 90% das aplicações de segurança. Perfeito, bacana. Então é um relé que basicamente vai substituir, né, outros relés. E então você consegue ter uma economia, né, no caso, utilizando esse relé. Lembrando que esse relé é um relé atual, certo? Sim. Ele está sendo muito utilizado no mercado. A gente possui esse relé aqui na Viutec, então corre aqui com a gente, vem adquirir esse material. Fiquei sabendo aqui, notícia quente, então nossa diretoria comentou com a gente que, no caso, o nosso cupom ele vai estar durando até as 18 horas, perdão, até as 6 horas da tarde. Então corre lá, adquire esse material. Fale também com o nosso setor comercial, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tanto durante a live quanto depois da live, tá? Eu vou comentar o telefone do pessoal do comercial aqui com vocês, tá? Que é 14 991 41 8223, tá? Vou comentar novamente, 14 991 41 8223, tá? Se também quiserem utilizar o cupom durante a live, é o cupom NR12 Promo, tá? Com esse cupom você vai conseguir adquirir todos os materiais dessa categoria NR12 que a gente fornece aí da VEG, tá? Com uma qualidade excelente para proteger aí seus materiais, seus equipamentos e também o operador, que, querendo ou não, a vida de um operador vale muito mais que qualquer outra coisa, né? Então a gente tem que proteger o pessoal. Vamos fazer mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí para a gente fazer? Antes da pergunta, Lúcio, eu queria só comentar sobre a linha de fontes, né? Nós estamos aqui conversando hoje sobre produtos para NR12 que trabalham em extra baixa tensão. Para isso, nós precisamos de uma fonte chaveada, né? A VEG tem uma linha hoje em estoque que vai desde 0,65 A até 10 amperes.
material de ótima qualidade no estoque hoje da VEG e na Viltec também. Perfeito. Então na Viltec você consegue encontrar tanto os itens NR12, né, quanto essa fonte, que também é basicamente primordial, né, para utilizar os itens da norma NR12, porque, claro, a norma rege aí essa baixa tensão. Tá bom? A gente tem uma pergunta aqui, vamos parar um pouquinho para lê-la. A pergunta é: pode ser utilizado um único relé de segurança CPD para monitorar com sensor magnético de segurança mais um botão de emergência? Bom, obrigado pela pergunta. Você consegue comentar em relação a essa pergunta com a gente? Ótima pergunta. Quem fez a pergunta? O Jackson. Ótima pergunta. Pode sim. Vai depender da categoria da máquina. Nessa configuração que você citou, que seria um botão com um sensor magnético de segurança, ligado em um único relé, no caso CPD, como nós estamos ligando ele em série, os dois componentes, nós alcançaríamos a categoria 3, não alcançaria a categoria 4. Em categoria 4, teria que ser um dispositivo para cada relé. Perfeito, muito obrigado pela pergunta novamente. Então, a gente tem mais alguma pergunta? O Cláudio está perguntando: o CPD funciona em diversos tipos de equipamento de segurança ou algum específico? Obrigado pela pergunta. O CPD ele serve então para vários equipamentos ou para um específico? Sim, o CPD ele serve para monitorar vários equipamentos, sim, dentre eles botão de emergência, chave magnética, sensor magnético de segurança, chave de intertravamento eletromecânica com ou sem solenoide, chave de emergência com cabo, pedaleira e o que ele não monitora: cortina de luz e bimanual. Então, basicamente, tudo que tem um acionamento mecânico, né? Corretamente. Ele faz a leitura. Perfeito. Bom, obrigado pela pergunta, tá? Só querendo lembrar realmente, o pessoal do SAC, né, nosso central de atendimento, está disponível, tá, para vocês. Se tiverem alguma dúvida sobre pedido, tá, que vocês estão fazendo, já fizeram, tá? Vou falar o telefone deles aqui para vocês. É 14 3301 8412. Vou repetir novamente: 14 3301 8412, tá? Estão lá online se vocês precisarem, tá bom? A gente tem mais alguma pergunta sobre os itens que a gente comentou? Não? Perfeito. Então vamos fazer mais alguma perguntinha, pode ser? Pode. A gente separou aqui pra gente. Como a NR12 pode impactar a produtividade e eficiência das empresas que utilizam máquinas e equipamentos? No caso, mais falando sobre efetividade e produtividade, né? Depende muito do tipo de equipamento. Normalmente, não vai haver impacto, né? Na instalação desses produtos, não haverá impacto na produção da máquina. Em alguns poucos casos, pode ocorrer, sim, uma diminuição na produção. Mas a gente sempre ressalta que o mais importante é a vida do operador. Mesmo que a produção caia um pouco, nós devemos dar mais ênfase à saúde do operador. A vida do operador vale mais, né? Porque essas questões de produção mais rápida, né? Sim. Claro, a produção ainda vai ter a sua agilidade, mas ainda assim, agilidade e proteção, certo? Então, com os relés da VEG, a gente consegue tudo isso. Um adendo, Lucas. Quando o operador ele sabe que a máquina foi adequada, que ela tem uma segurança já embarcada, ele se sente mais seguro de manusear essa máquina, e se sentindo mais seguro, ele vai produzir melhor também. Exatamente. Do que ele produzir com medo de se machucar. No fim, acaba vendo qualidade de vida pro funcionário, né? Ele vai se sentir feliz ele trabalhando naquela máquina porque ele está seguro, ele vai poder voltar para a família dele. Por experiência própria, eu já vi operadores em clientes nossos da VEG que eles se acidentaram, esmagou uma ponta de dedo, perdeu um dedo, até perdeu uma mão, um braço, e isso ocasionando dentro da unidade fabril, os amigos dele ao lado, vê esse tipo de acontecimento, eles ficam muito sensibilizados, né, com o colega de trabalho. Então acaba até atrapalhando o clima de trabalho depois. Sim, perfeito. Tem alguma pergunta aí pra gente? Não? Vamos fazer a última perguntinha então? Ok. Quais são as consequências
de não cumprir as normas NR12 e quais são as penalidades previstas em caso de descumprimento. Sabe nos informar? Sim. Eu acho que seria o risco, né, de acidente dos funcionários, né? Acho que esse é o caso mais relevante, e as consequências seriam o quê? O Ministério do Trabalho está avaliando suas máquinas, se elas estão de acordo ou não. Sim. Se não tiver, pode ter interdição de máquinas, multas, né? E acho que o pior é o acidente, né? Que o funcionário ser mutilado, morto, né? Perfeito. Então, a gente está falando sobre a norma NR12, né? Complementando aí o que ele comentou. A gente utiliza aqui, a gente fornece na Biotech todos os relés de segurança, acionadores da VEG, que é uma linha certificada, certo? De qualidade. Estamos com um cupom aí de desconto até às 6 da tarde, 18 horas do dia de hoje, tá? Esse é o cupom, ele vai te fornecer 10% de desconto, tá? No caso, em todos os materiais da norma NR12, da categoria NR12, que é o NR12 Promo, tá? Então vamos adquirir esses equipamentos, coloca os materiais no carrinho, compra esses materiais, vamos aí proteger esse pessoal que trabalha na indústria, que trabalha na empresa aí, e vocês vão priorizar a vida deles, né? Que a vida da pessoa é muito mais importante do que qualquer tipo de material, qualquer tipo de matéria-prima, certo? Perfeito. A gente tem mais alguma adendo? Você tem uma adendo aí para comentar para a gente sobre mais alguma coisa? Não, só queria agradecer a oportunidade mesmo, né? A VEG está à disposição de quem necessitar de produtos de segurança para adequar máquinas. Sim. Muito obrigado. Bom, obrigado pela participação. Queria comentar só uma adendo aqui no fim. A gente também não fornece só, claro, equipamentos da norma NR12. Se vocês também tiverem mais alguma dúvida sobre outros equipamentos, a gente fornece tanto os materiais avulsos, claro, tanto também a solução. Então, se vocês precisarem de, no caso, o painel montado, no caso, alguma resolução para esse maquinário, né? A gente também fornece isso. Então, entre em contato com a gente, tá? Com o nosso setor de vendas, nosso setor comercial. Eles vão fazer uma cotação para você de painéis, vão fazer uma cotação para vocês de literalmente de uma solução, tá? Para essa sua máquina. Então a gente não fornece só materiais, claro, a gente também fornece a solução junto com a VEG, que é a nossa parceira. Automação completa, junto com a VEG, que é a nossa parceira, que é a nossa maior parceira da Biotech. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Então acho que para a nossa live é isso, certo? A gente se encerra a live por aqui, tá? Se vocês tiverem mais alguma coisa, por gentileza, entre em contato com a gente, nossos canais digitais, tanto Facebook, Instagram, quanto o WhatsApp do setor comercial da engenharia, tá bom? Então, ficamos por aqui. Obrigadão por participar. Esperamos vocês nas próximas lives. Valeu!